Nós estamos abrindo esse bloco do nosso programa aqui do nosso estúdio, com muito prazer recebendo a presença do Dr. Joel Renaud Júnior. Nosso programa de hoje vai falar sobre depressão, não é? Uma das doenças psicológicas que mais atinge a população mundial, segundo a Organização Mundial de Saúde. Algo em torno de 350 milhões de pessoas sofrem de depressão atualmente, e esse número cresce na base de 20% a cada 10 anos, e há diga que vai se tornar uma progressão geométrica, né? Que esse tipo de problema psicológico deve aumentar aí numa proporção cada vez mais acelerada, né? O Dr. Joel, que é doutor em psiquiatria pela USP, pela Universidade de São Paulo, né? Ele também é professor do Programa de Saúde Mental da Mulher, do Instituto de Psiquiatria do Hospital das Clínicas, também da Faculdade de Medicina da USP, médico do Corpo Clínico do Hospital Israelita Albert Einstein, é também coordenador da Comissão de Estudos e Pesquisa de Saúde Mental da Mulher da Associação Brasileira de Psiquiatria, é um profissional extremamente conceituado, extremamente conhecido. E eu lhe agradeço por estar aqui conosco, doutor Joel. Obrigado. É um prazer, Pedro, estar aqui novamente com você, com seu público. Há 20, 30 anos atrás, a gente não ouvia tanto falar em pessoas com depressão. Existiam esses casos e não eram diagnosticados? Ou o volume de pessoas que eram atingidas por essa doença psicológica era menor? A depressão, ela sempre existiu, principalmente o conceito de melancolia começou a ser estudado na França por um psiquiatra chamado Pinel e depois pelo seu discípulo Esquirol, e o Freud a partir de 1915. Então, na realidade, esses conceitos de melancolia que levaram ao conceito de depressão sempre existiram. Mas, sem dúvida alguma, eu acredito que na sociedade atual, na sociedade moderna, além de nós termos uma série de fatores de risco bastante significativos, a gente sabe que em momentos de conturbação social, o próprio capitalismo que agregou tantos valores positivos, mas também ele mudou muitas vezes a consciência de identidade do próprio homem em relação ao meio em que ele vivia, e algumas pessoas elas se sentiram tanto quanto desorganizadas, desestruturadas, confusas em relação à sua identidade, e isso gera um conflito que muitas vezes pode levar a uma depressão. Só passando dados para o nosso telespectador, a depressão hoje atinge mais as mulheres do que os homens, mas é um percentual relativamente pequeno de diferença de um para o outro, né? O Brasil é o terceiro país, né, que tem o maior número de casos diagnosticados. E curioso, né, apesar da mulher ter uma prevalência maior do que o homem nos casos diagnosticados, os homens se suicidam mais do que as mulheres quando têm depressão. O caso de homens que se suicidaram com depressão é maior do que o número de casos de mulheres. Muitas pessoas dizem que a depressão não leva ao suicídio, que é sempre uma hipótese, que é sempre uma ameaça, mas que a pessoa não chega a esse ponto. O que tem de verdade, o que tem de folclore nisso, doutor? Na realidade, Pedro, mais de 90% das pessoas que se suicidaram, elas tinham um diagnóstico psiquiátrico. Os principais diagnósticos são os transtornos de humor, e aí nós temos a depressão e o transtorno bipolar, e o uso, o abuso, a dependência de álcool e drogas. 60% dos casos são desses dois transtornos. Então, isso não é verdade. As pessoas com depressão não tratada, claro que depressão moderada a grave, essas pessoas podem sim ter um risco aumentado de suicídio. E a gente sabe que no mundo, a cada 40 segundos, uma pessoa se suicida, e a cada 3 segundos a gente tem uma tentativa de suicídio. É muito sério esse assunto, e a depressão precisa ser tratada por conta disso também. Para a nossa equipe esteve acompanhando e colhendo depoimento de algumas pessoas, um deles, o senhor Adolfo dos Santos, que deu um depoimento, foi um caso de depressão bastante grave, não é? E ele contribuiu aqui com essa nossa matéria num depoimento, quero colocá-lo no ar. Fui uma pessoa que sempre me julguei muito autossuficiente e que eu não precisaria de ajuda. Quando minha esposa faleceu, o Dr. Renaud me deu uma assistência e falou para mim: você não precisa de terapia, você precisa de um pequeno medicamento que eu vou te dar para acalmar o teu espírito. Eu com o medicamento me senti bem, eu não tive recaída, mas achei que eu podia conviver sem o medicamento. Eu parei de tomá-lo. Depois de 15 dias eu estava chorando pelos cantos.
Aí retornei a tomar e passei durante 6 meses debaixo do medicamento com uma vida normal, estável, tranquilidade, sem depressão e levei uma vida normal. Então eu concluí que a partir do momento que eu tive a minha ajuda, a minha vida mudou de lugar. E aconselho a todo mundo que tenha problema que procure de ajuda. O senhor Adolfo, ele até fez aí um relato um pouco maior, mas é que nós também fizemos aí uma passagem pelas ruas aqui do Gonzaga e colhemos várias perguntas. Eu preciso de tempo para falar com o Dr. Joel, mas ele teve um falecimento, foi o falecimento da esposa, não é? Que pode ter desencadeado, e teve também essa questão de ter uma vida profissional muito ativa e de repente aposentou e aí se viu de uma certa forma improdutivo, estava muito acostumado ao seu dia a dia, à sua rotina de trabalho. Esses são fatores muito comuns, João? No homem, com certeza. A gente sabe que o homem ele tem uma relação visceral com o trabalho. Então, o homem quando perde, útil, né? se sente útil, é um motivo de prazer, de realização para a maioria. Então, as pessoas às vezes não se programam para aposentadoria. Então, elas de repente estão aposentadas, mas assim sem nenhuma atividade, sem nenhum trabalho no qual elas se sentem gratificadas e úteis, inclusive, para a sociedade. Então, para o homem, a questão da aposentadoria, a questão da perda, muitas vezes, do poder financeiro, poder econômico, o homem deixar de ser provedor da sua família também, às vezes, é um fator muito estressante. E a questão também, muitas vezes, de alguma doença, principalmente à medida em que as pessoas vão envelhecendo, vendo os amigos ao redor ou doentes, ou muitas vezes falecendo. Esse também é um gatilho estressor. Uma situação importante é que antes de se dar um diagnóstico, iniciar o tratamento da depressão, é importante também se descartar algumas doenças clínicas que podem levar à depressão, porque algumas doenças clínicas, por exemplo, diabetes, alguns medicamentos também corticoides, medicamentos para pressão podem levar à depressão, o hipotireoidismo, que é muito frequente nas mulheres após 30, 40 anos de idade, também pode levar à depressão. Então, é bom se excluir causas orgânicas que podem levar também à depressão. Deixa eu colocar, então, o depoimento de algumas perguntas que nós colhemos na rua. É impressionante como todo mundo tem ou conhece, tem um ente ou um amigo, alguém que já sofreu ou que está sofrendo desse tipo de doença, né, de depressão. Vamos ouvir. Dr. Joel, se um depressivo não quer aceitar o tratamento, o que podemos fazer? Quando a pessoa se nega que tem depressão, não quer fazer o tratamento, Joel? Isso é bastante comum, né? Por quê? Porque a depressão, ela tem esse estigma. Quem sofre de depressão é fraco, quem sofre de depressão é ingrato com a vida. É derrotado, é frescura, né? É derrotado, frescura, não tem fé. E tem alguns reforçadores na nossa sociedade, infelizmente, sobre essas questões. Então, a primeira questão é você desmistificar para a pessoa que a depressão é uma doença. A Organização Mundial de Saúde estabelece. Vamos para a próxima pergunta. Doutor Joel, há uma faixa etária que é mais propensa à depressão? Faixa etária. Então, na realidade, a gente pode ter depressão em várias fases de vida da pessoa. Em criança existe depressão, mas é menos frequente do que em adolescentes. Em adolescente a gente tem uma taxa mais alta que na infância. Depois, na fase produtiva, ela é bastante frequente, e na terceira idade ela existe, mas não numa faixa tão elevada, mas quando você tem alguma doença clínica associada, perda de autonomia, sem dúvida alguma, o médico precisa ficar atento. Inclusive porque o idoso, principalmente o idoso que vive só, o idoso que tem uma doença crônica, que tem algum prejuízo cognitivo e de repente ele se frustra demais com isso, porque era uma pessoa que liderava de repente algum grande trabalho, esse idoso pode ter um risco de suicídio. Então, o suicídio também nessa fase de vida é um assunto muito sério, frequente. Às vezes ele perde uma esposa ou um marido, no caso das mulheres. Então, você precisa acompanhar, porque é bom envelhecer, mas, de qualquer forma, qualidade de vida, com qualidade de vida. Próxima pergunta. Dr. Joel, eu gostaria de lhe perguntar, em situações de bullying, se na criança pode causar depressão?
Bullying. Bullying, sem dúvida alguma, é um dos maiores desencadeadores de depressão, principalmente nos adolescentes, né? A gente sabe que, infelizmente, hoje, principalmente pela via virtual, há uma série de situações de violência nesta esfera. E o que eu falo sempre nos colégios onde eu dou palestras é que precisamos cuidar de quem foi agredido, no caso, proporcionar uma terapia, às vezes individual, às vezes em grupo, às vezes se desenvolver depressão, um tratamento com antidepressivo, mas também tratar o agressor, porque às vezes as escolas esquecem de tratar o agressor, só punem com uma suspensão que na realidade não resolve o problema coletivamente. Mas sem dúvida o bullying pode ser um grande desencadeador de quadros de depressão. Próximo depoimento. Dr. Joel, gostaria de saber se a depressão é uma doença hereditária. Sem dúvida alguma, se você tem parentes de primeiro grau, pai, mãe, avós com depressão, o teu risco de ter depressão é maior. Mas assim, não é obrigatório você ter depressão porque o teu pai teve depressão. Você ter uma chance maior é relativo. Então, vamos supor, você tem em outras doenças uma vulnerabilidade biológica maior, mas a interação com os fatores socioambientais, psicológicos é fundamental. Uma coisa importante é que os pais precisam também ajudar a desenvolver a questão da autoimagem, autoestima. E isso a gente reforça desde cedo com os nossos filhos pequenos. Então, os pais são os primeiros a formar aquela autoestima da criança. Então, qualquer filho, quando faz algo positivo, por mais insignificante que possa parecer para o adulto, né? Tem que valorizar, tem que reforçar, porque a gente vê que às vezes você tem pessoas bonitas que se acham feias, pessoas magras que se acham gordas. Então, isso também é um duelo que leva à depressão em muitos casos e precisa ficar atento. Daí falar, mas é genética, porque a mãe teve depressão. Mas às vezes o modelo cognitivo dentro daquela família é distorcido. Mais perguntas? Olá, doutor Joel. Eu gostaria de saber por que as pessoas estão ficando com depressão tão cedo. Por que elas estão ficando tão cedo? Porque tão cedo começam a ser cobradas, né, doutor Joel? Essa questão ela é muito importante e ela é bem ampla, né? Eu acho que a gente precisa refletir o modelo de relacionamento social, o modelo de cobrança, que cada vez é mais precoce. As crianças hoje não têm mais atividades lúdicas, uma agenda muitas vezes tão sobrecarregada, a agenda do pai e da mãe, né? Eu acho que falta... a própria criança, né? A criança faz inglês, a criança tem que ir para natação, a criança tem que ir para o judô, a criança tem que ir para a escola, a criança tem que ter aula de piano. Elas não têm tempo para... Já não são mais crianças, não se divertem, né? Não se divertem. Qual foi a criança com idade mais tenra que você já se deparou com depressão, João? Tem casos descritos até em bebês. Bebês. Em que faixa etária? Assim, meses de vida. Meses de vida? Meses de vida, muitas vezes filhos de mulheres que tiveram depressão pós-parto e não tiveram a chance de desenvolver um vínculo com o bebê. Claro que é muito difícil se avaliar nessa fase um quadro de depressão. Porque a criança não manifesta, né? Mas assim, são crianças muitas vezes com alterações comportamentais bastante significativas, com 6 meses, 12 meses, 1 ano e meio, enfim. Que absurdo. Infelizmente, né, nosso tempo está terminando e eu queria, algo que eu falei agora, com relação ao prognóstico, né, ao diagnóstico antecipado de determinadas patologias, naturalmente, né, que colaboram demais para que haja aí um sucesso no tratamento. Até que ponto a pessoa ou os familiares dessa pessoa podem avaliar o momento em que é uma tristeza comum, corriqueira, que, como eu disse, né, faz parte da vida de toda e qualquer pessoa, ou realmente ela já está começando a desencadear um quadro de depressão? Então, a melhor forma de diferenciar tristeza de depressão é pela questão do tempo. Então, se uma pessoa tem tristeza por 1, 2 dias, 3 dias, tudo bem, você observa. Agora, se de repente essa pessoa começa a ter uma repetição de tristeza, desânimo,
perda de prazer ou interesse pelas questões habituais, começa a ter alterações de concentração, prejuízos em relação ao apetite, alterações de sono, pensamentos negativos, e isso persiste por mais de 2 semanas, daí você precisa observar e encaminhar para um psiquiatra para que ele faça uma avaliação, sem dúvida alguma. Verdadeira aula com o Dr. Joel Renal Júnior, né? Eu encontrei o Dr. Joel numa das gravações que nós estamos fazendo, e há algum tempo que eu não o via, mas mais do que rapidamente, né, fiz questão de procurá-lo, de convidá-lo, né, a vir aqui ao nosso programa, porque a gente, enquanto jornalista, tem sempre a obrigação, né, de levar esse tipo de informação, esse tipo de orientação, porque, na verdade, é de utilidade pública, né, e o programa tem realmente essa função. Doutor Joel, obrigado. Espero que estejamos juntos tantas outras vezes. Com prazer, parabéns pelo teu programa aí e pelo seu estúdio, hein? Muito bonito. Muito obrigado. E nosso programa vai fazer um intervalo bem rapidinho, são só 2 minutinhos e nós voltamos, não sai daí.